Estamos começando o 4º capítulo do nosso podcast Amor de Novela. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Entre Tapas e Beijos, como lidar com nossas diferenças no relacionamento. Como lidar, Gisele, com nossas diferenças? Precisa ter tapas? Eu acho que não, né? Tem gente que gosta. Eu acho que essa música, quando ela foi lançada, ela mexeu, acho que com as crenças de muitas pessoas, né? Porque eu acho, ela fez um boom, assim, né? Quando ela foi lançada, eu lembro. Mas você percebeu a letra? Entre tapas e beijos, é ódio e desejo. É aquela relação, né? Dessa realidade que as pessoas vivem, de achar que realmente elas precisam brigar, né? Tem que ter a briga para depois ter a reconciliação, para depois ter o amor e tal, né? E por que a gente não pode viver sempre somente no amor, né? Somente nos beijos? É claro que existem muitas diferenças dentro de um relacionamento, a gente sabe que é muito difícil de conviver, por isso que no meu ponto de vista, o relacionamento é a maior escola que a gente tem aqui nessa vida terrena, né? Nesse planeta. É onde a gente mais cresce, é onde a gente mais aprende, se a gente se dispõe a isso, né? Se a gente olha para o nosso relacionamento como um aprendizado mesmo. Mas só é difícil a convivência porque nós temos as nossas expectativas em relação ao outro. Nós temos os pontos de vista, nós temos os julgamentos, e não adianta falar que não tem, porque tem sim, nós estamos nesse momento de autoconhecimento, de buscar mais expansão de consciência, exatamente para a gente sair desse trauma e drama que nós aprendemos a estar. É difícil exatamente por conta das expectativas que nós temos. E eu acho que o principal, né, Agui, quando a gente fala de diferenças no relacionamento, é o julgamento, né? É o julgamento que um tem sobre o outro e achar que o seu ponto de vista está certo e o do outro está errado. E aí a gente começa naquela disputa, naquela competição entre o casal de quem está certo e quem está errado. E a necessidade de provar o meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista é o certo. E a necessidade de provar para o outro, convencer o outro que o meu ponto de vista é o certo. Né? Eu ainda tenho que me policiar bastante em relação a isso, não só em relacionamentos, mas amorosos, né? Relacionamentos até comigo mesma. Quanta expectativa que a gente cria da gente mesma. Né? E a gente começa exatamente aí, com a gente mesma. Com certeza começa com a gente. É o primeiro relacionamento que a gente tem, é com a gente mesmo, né? E eu acho que é o que mais a gente negligencia. Eu acho que tem uma questão aqui que a gente precisa pontuar, que é o seguinte, né? Quando a gente está em busca de um relacionamento, a gente está buscando pontos em comuns. Ai, ela gosta da mesma música que eu. Então a gente busca isso. E quando a gente começa... E aí é a fase da paixão, que a gente está apaixonada, que a gente busca pontos em comuns. Essa pessoa é incrível, ela gosta da mesma coisa que eu. Ela, a mesma comida, olha, você viu? Ela gosta da mesma comida que eu. A gente começa a buscar isso daí. Aí quando você entra no relacionamento e você começa a ver coisas diferentes, aí é onde começa o atrito. Que aí eu acho que é onde a paixão acaba também. Na verdade, em Access Consciousness a gente chama isso de pontos de conexão, né? Quando você tenta encontrar pontos de conexão para justificar aquele relacionamento, aquele sentimento, enfim, o estar junto com aquela pessoa. Só que isso, na verdade, não tem muito a ver, né? Eu acredito. Porque se você está pensando sempre que você está em evolução, você começa a gostar de coisas diferentes, coisas que você gostava anteriormente, você passa a não gostar mais. E muitas vezes o relacionamento ele termina aí. Quando esses pontos de conexão, eles passam a não existir mais. E aí a pessoa ela acha que o relacionamento ele não funciona mais. Então, né? Porque a pessoa ela tem um ponto de vista que ela tem que estar apaixonada a vida toda. Existe uma questão em relação à paixão que é uma coisa meio narcisista, né? A paixão, ela existe, é o primeiro momento no relacionamento, né? Com os seres humanos. Não é uma coisa errada. É um momento que dura, no máximo, 1 ano. Geralmente, menos. Mas é normal que a paixão dure 1 ano.
Porque o nosso corpo, a nossa mente não suporta a paixão por mais de um ano. E isso é bem interessante, né? Por isso que muitos relacionamentos, eles acabam no primeiro ano. É que depois da paixão vem o amor, né? Então, e por aí que que em tá. alguns casos não vem o amor? Não, mas qual que é o ponto de vista sobre o amor, né? O que é o amor? O que é o amor? É isso aí mesmo. É um amor de novela que a gente está buscando, né? E aí que tá. É isso que eu tô falando, que as pessoas às vezes confundem a paixão com o amor e quer estar apaixonada o tempo todo. E quando isso esfria, aí fala, esfriou meu relacionamento. Esfriou. Na verdade, o que você pode criar a partir daí, né? E se a gente não precisasse viver a partir do amor, né? Se todo relacionamento ele não precisasse ser a partir do amor. Porque é que nem quando eu falei. Do amor a partir do ponto de vista de cada um, né? Você Isso, diz, por porque- exemplo, da definição do que é o Exatamente. amor a partir do ponto de vista Porque de cada um. quando eu falei aqui sobre o amor, vocês me perguntaram, né? Mas o que é o amor, né? Qual o ponto de vista sobre o amor? E realmente, assim, se a gente for perguntar para cada pessoa, começando, por exemplo, por essa mesa aqui, cada pessoa vai ter um ponto de vista sobre o que é o amor, né? Então, a humanidade, ela não tem exatamente uma verdade sobre o que é o amor e todo mundo segue esse ponto de vista. Cada um tem o seu, né? Tem algumas pessoas que você perguntar o que é amor, a pessoa vai falar que é estar numa relação onde o outro também te ama e te faz feliz. Eu já escutei pessoas falarem isso. Né? Então, assim, é uma visão totalmente, assim, deturpada, né? E rasa e realmente sem muita profundidade do que é o amor de verdade. Então, se a gente for parar para pensar, o amor, ele não é praticado nessa realidade como ele, né, como deveria ser. Ou eu estou falando sobre o meu ponto de vista, não sei. Também, a gente só fala sobre o nosso ponto de vista. Então, para falar de amor, você tem que saber com qual parâmetro que você está usando, né? Muitas vezes o amor pela mesma pessoa, mas é sentido de forma diferente, né? O amor que você tem pelos seus amigos não é o mesmo amor que você tem pelos seus filhos, não é o mesmo amor que você tem pelo Criador. Então, com qual parâmetro que você usa para definir esse amor que você sente pelas pessoas, né? Então, assim, muitas vezes você está num relacionamento, mas qual é o fator gerador desse amor? O que te faz sentir esse sentimento para a pessoa? Um sentimento de amizade, um sentimento de acolhimento, um sentimento de gratidão. Então, muitas vezes, você tem que se deparar com essa situação, né? Então, mas aí já não é amor. Porque se para cada pessoa eu tenho um sentimento, eu não posso classificar tipos de amores. São outros tipos de sentimentos. Como você acabou de falar, é gratidão, é carinho, sei lá, consideração. Mas não é amor. Amor não é tudo isso junto e misturado. O amor ele não é todos esses sentimentos. É a gratidão, é a reciprocidade, é tudo isso. Se a gente começar a entrar nesse mérito aqui, a gente vai passar a noite inteira tentando definir o que é amor. Então, mas isso é interessante, porque para cada um, igual você falou, cada um tem sua definição. Né? Só para concluir para ilustrar o que a Gisele falou, eu pergunto pro Leandro, você ama a Gisele? Eu amo. Você ama? Você ama sua filha também? Sim. Mas são um amor diferente. Total. Exatamente. E não deixa de ser o amor que você sente por ela, que você sente por sua filha. Você entendeu? Então, depende da base que você tem para construir aquele sentimento. Né? O amor, ele tem várias formas, mas o amor é o amor. Só que em determinado momento é um amor que não se classifica. Um amor que você sente por sua companheira não é o mesmo amor que você vai sentir por um amigo de infância. Sim. Né? Então, eu vou por esse sentido, do meu ponto de vista. Por quê? Foi igual a Agnes falou, né? Cada um interpreta de uma forma. Agora, o que eu gosto e o que eu sigo hoje é o ponto de vista do Axis em relação ao amor, que aí foi de onde eu tirei a minha pergunta inicial, que é: e se a gente não vivesse a partir do amor, mas a partir do não julgamento? Porque quando a gente julga, eu acredito, né, que é o que o Axis explica e para mim faz todo sentido do mundo. Se a gente julga, eu acho que já não é um amor incondicional.
Eu acho que o amor, quando a gente fala de amor incondicional, a gente pode ter uma ideia e comparar, por exemplo, com um amor superior, com um amor que jamais vai te julgar de nada. Se te julga, é porque já não é um amor incondicional. Não é aquele amor, né, que vai além de tudo e todos e tal, e que é a fonte da criação, blá, blá, blá. O julgamento, ele, nesse sentido, ele está muito relacionado com a vontade de mudar o outro. Isso. Né? E naquele livro que você até citou antes da gente começar o podcast, que é o Domínio do Amor, eu adoro esse livro. Eu já li 2 vezes. Tem uma parte que ele dá um exemplo de você ter um cachorro. Você leu essa parte? Eu li que ele fala que quando você tem um cachorro, você não fica tentando mudar o seu cachorro. O que é o seu cachorro? O seu cachorro é simplesmente o seu cachorro. Você já sabe o que esperar dele, né? Você vai chegar em casa, ele vai abanar o rabo para você, vai te receber muito bem, e o cachorro está sendo ele mesmo, né? Você não quer mudar o seu cachorro, porque você já sabe como que ele é. Então, ele está fazendo a parte dele e você está fazendo a sua parte quando você simplesmente recebe o que o seu cachorro está fazendo, porque você sabe que é simplesmente assim que acontece. Se você tiver um cachorro, você nunca vai tentar mudar o seu cachorro para ser um gato, por exemplo. Né? Você simplesmente sabe que ele é um cachorro. Então, é a mesma coisa. Se você tiver um gato, você não vai tentar mudar o seu gato para ser algum outro animal, porque você já sabe quem ele é. E você não tenta mudar ele. E aí no livro ele pergunta por que então nos relacionamentos, né, entre seres humanos, por que um fica tentando mudar o outro? Né? Sendo que a gente já sabe essa coisa de não querer mudar. Quando a gente faz isso com os animais, quando a gente percebe que a natureza a gente não tenta mudar uma planta. Uma planta é uma planta, a gente não fala planta se transforme em alguma outra coisa, senão não gostaria de você. Né? Só que a gente faz isso com os outros seres humanos. E a gente ainda até faz com os animais, né? Porque a gente às vezes quer que o cachorro seja da forma como a gente gostaria que ele fosse, né? E muitas vezes não aceita. Gente, essa semana eu vi no Instagram uma notícia que a moça, a influencer, ela devolveu o cachorro dela porque ele não é mais instagramável. Como assim? Gente, Ela comprou um cachorro. E aí, no começo, ele era, acho que, bonitinho, filhotinho, não sei. E aí ficava bonito nas fotos, né? No ponto de vista dela. E aí, ele cresceu mais um pouquinho, virou adolescente, né? Porque o cachorro fica meio orelhudo e tal. Igual adolescente, gente, né? O cachorro fica, e aí ela falou que o cachorro não é mais instagramável e devolveu. Ai, gente, então. Só que se a gente pegar, por exemplo, o cachorro... Em relação a gente, ele tem um amor incondicional, porque ele jamais vai julgar o dono e vai querer que o dono mude, exatamente, de alguma forma. A gente pode olhar e se você quiser saber o que é receber o outro, né, o que é não julgar o outro, é só você olhar o cachorro e o seu dono. Então, para a gente lidar com as nossas diferenças, a gente tem que receber o outro como ele é. Tem que trabalhar aí o não julgamento. É isso. O que a Gisele falou do cachorro é interessante. Eu ouvi um pedaço de um texto, né, que falava do cachorro. Se você quer entender o amor, você tem que ser como os cachorros. Porque falou, o cachorro é o único ser que ama mais o seu dono do que ele mesmo. Então você vê como é grande o amor de um cachorro. Uhum. Né? Então até onde você é capaz de amar uma pessoa, né? O tema dessa live é como lidar com as diferenças. Depois de falar tudo isso, falar do julgamento, como que a gente pode lidar com essas diferenças nos relacionamentos? O que vocês acham? Eu acho que não tem que lidar. Em primeiro lugar, a gente tem que descriar esse ponto de vista de que a gente tem que lidar com alguma coisa. É pesado, né? Porque não é lidar, né? É receber. Então... E o lidar também traz uma conotação de você ser obrigado a fazer aquilo. E aí a gente se esquece que a gente tem escolhas, na verdade, né? Eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava conversando com o Conor Hill e ele falou, eu estava falando de uma situação que eu estava passando, e ele falou, primeiro, você não tem que lidar com nada, né? E eu falei, é verdade. Ele falou, você tem escolhas. Né? E a gente esquece, às vezes a gente passa o dia inteiro achando que a gente tem que lidar com as situações. E, na verdade, nós temos escolhas. Seria se a gente lembrasse que a gente está escolhendo o tempo inteiro ao invés de lidando com as coisas o tempo inteiro.
realmente é isso, é fazer escolhas dentro de um relacionamento, mas sempre se baseando no não julgamento, no receber o outro como ele é. Mas como fazer isso? Isso na teoria que a gente está falando, né? Mas para quem está escutando, como fazer isso? Como receber o outro sem julgamento? A pessoa tá em casa agora, esse traste aqui, como que eu faço? É complicado, gente. O primeiro o primeiro é o seu ponto de vista de que ele é um traste, trabalhar isso, né? Porque se você acha que ele é um traste, então, de repente, que escolhas estão disponíveis para você que você não está percebendo, que você não está considerando, né? Enfim. Gente, a minha questão sempre foi, em relacionamento, sempre foi essa, foi a questão do julgamento. Eu sempre tive um problema muito grande comigo mesma de julgar o outro. Relacionamentos que eu tive anteriores, era realmente entre tapas e beijos, por conta da questão do julgamento, por conta da questão de, né, das duas partes, mas da minha parte, isso me incomodava demais, porque era uma coisa que eu não conseguia mudar em mim. E eu tava, quando eu vi, eu tava de novo lá, impondo o meu ponto de vista, achando que o outro tinha que fazer do jeito que eu queria sempre, achando que eu estava certa sempre, que o outro estava errado. Então, assim, era um relacionamento totalmente baseado no julgamento, e a gente brigava o tempo inteiro. Então, mas como mudou isso? E eu sofria muito. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei para essa caminhada de autoconhecimento e tal. Glória. Ele tá falando isso porque ele veio depois dessa minha fase, né? Então, Mas é interessante porque a gente tem uma longa caminhada pela frente, eu acho que uma caminhada infinita, né? E a gente continua nessa jornada de destruir e descriar, né? Limitações, julgamentos, né? Enfim, então, glória a Deus para aquela fase, mas você continua, né? Sim. Mas era pior, viu? Era pior porque hoje você tem essa consciência. E assim, gente, a única coisa, isso eu tô falando por mim, o que funcionou para mim, sabe? A única coisa que funcionou para mim foi a ferramenta do Access. Interessante ponto de vista. Quando eu realmente entendi que cada pessoa tem o seu ponto de vista e que cada pessoa pode ter o seu ponto de vista e que tá tudo bem e que eu posso ter o meu ponto de vista e que todos os pontos de vista são somente pontos de vista interessantes. Eu não sei o que aconteceu, gente. Isso daqui caiu assim em mim, ó. E aí parece que tirou um véu da minha cara, assim, ó. Gente, minha vida mudou. Na verdade, você sabe o que aconteceu, né? Quando eu comecei a aplicar essa ferramenta. Muita coisa. E quando eu comecei também a receber barras, tá? Porque barras de Access, gente, é um negócio que parece que é mágico, assim. Você tem ponto de vista sobre um monte de coisas. Você recebe uma sessão, no outro dia você tá assim, ó. Aquele negócio que te preocupava ontem, você falava, nossa, mas por quê? O legal disso daí é que abriu também o receber, né? Você estava disposta a receber. Na verdade, você estava disposta a me receber do jeito que eu sou. E com as coisas que eu fazia e tal. Não, é muito louco. O Mário tá dando risada ali. Só imaginei. Porque era muito louco isso também, né? Porque às vezes eu percebia isso. Eu acho que, na verdade, eu com você nesse momento, eu estou praticando o meu recebimento. É o que eu estou aprendendo com você nesse momento. Porque eu aprendi na teoria o receber, né? E aí você veio, e aí é com você que eu estou colocando isso em prática. Que é aprender a receber. Não é? Mas não é verdade? Não é verdade. Eu não era bem pior até em relação ao toque. Exatamente, Assim, de receber. Legal, assim, sabe? Ela é igual o gato dela, fazer carinho assim, ela faz assim. Fala, ei, ei. É muito louco, cara. É muito louco. E eu também recebi isso, né? Eu também tá aberto para receber você do jeito que você é. Porque o Leandro, ele é muito toque, né? Eu sou massoterapeuta. Ele chega pra conversar com você. Ele chega pegando, né? Eu sou massoterapeuta, eu trabalho com as mãos e é porque eu sou assim desde de sempre. De eu falar. Eu sou aquela pessoa assim. E é muito louco isso. E eu percebi isso. E era bem legal. Claro, não dá pra não perceber. Ver essa era transformação. Muito nítido. Eu acho que a gente tá nesse relacionamento há 5 anos, eu acho que
graças a Deus por conta disso, né? Por conta dessas ferramentas do Access, porque senão acho que não ia durar tanto, não. É sério. Porque às vezes eu vejo que é muita diferença, assim. Isso aí que você está falando, eu percebo, eu vejo como num relacionamento você começa a criar laços, né? Você vê quando você fala que você tem um laço, é muito mais leve do que quando você tem um nó. Né? Você vê que a gente fala o tempo todo, não, a gente está criando laços, né? O laço ele é flexível, ele é mais bonito de se ver, você pode modificar. Agora, quando você dá um nó, aquele nó ele vai ficar ali. Você vai forçar, não vai sair daquilo, aquele negócio amarrado, pesado. Né? E assim, pelo relacionamento de vocês e por outras pessoas, a gente vê que começa a desenvolver aquela questão do laço. E muitas vezes você fala assim, não, estou criando laços, né? E você nem se deu conta do que você está falando, né? A diferença de um laço. Eu já tive em relacionamentos que era um nó. Né? A gente criava nó o tempo todo. Então o negócio... Nó em cima de nó, em cima de nó. Ia ficando apertado, não ia para nenhum lado, não desenvolvia, cada vez ficava pior, né? Então hoje isso que eu falei de vocês também procuro praticar. Então você cria laços, né? Olha a diferença do laço e do nó. O laço ele é flexível, ele se faz e desfaz o tempo todo. Você pode mudar ele, que ele não tem problema nenhum, ele vai continuar bonito, vai continuar agradável, né? Diferente do nó. E o laço você consegue desfazer se for necessário, fazer de novo. Porque eu acho que é isso, o relacionamento é uma coisa que ela é construída, né? A gente cria, né? A gente vai criando o tempo todo o relacionamento. Isso que é legal. Segundo Simone Milasas e Brenda Walsh, naquele livro Relacionamento Tem Certeza que Você Quer Ter Um, você poderia destruir e descriar o seu relacionamento todos os dias com a pessoa. Então, que é isso? Que eles falam assim, como seria de manhã você acordar, a primeira coisa que você fazer, destrui e descreve o meu relacionamento com o Leandro hoje. O que mais é possível. Tudo Agora, que ele foi, todas as expectativas que eu tenho. Tudo. Exatamente. Quando a gente fala sobre destruir e descriar o relacionamento que você tem com a pessoa, não é terminar com a pessoa, mas é destruir e descriar as expectativas e os pontos de vistas que a gente tem sobre o outro, que são os julgamentos. Eu estou fazendo um curso com o Brandon Watt, né? Hoje foi a terceira aula com ele. Fizeram essa pergunta para ele: o que é um criacionamento? E ele falou: criacionamento é uma coisa que muita gente fala que faz, mas não faz porcaria nenhuma. Muita gente tentando fazer o criacionamento, mas continua vivendo no trauma e drama dessa realidade. E o criacionamento nada mais é do que quando você está com uma pessoa, com aquela pessoa, e você cria 30 vezes mais do que se você estivesse sozinho ou sozinha, né? E como que você faz o criacionamento? Exatamente dessa forma, destruindo e descriando quem foi aquela pessoa, o seu relacionamento no dia anterior e fazendo escolhas para aquele momento, né? Para aquele novo dia. E ele falou, criacionamento é só isso. Que aí a gente fala, nossa, mas só isso? E aí veio uma pessoa... Isso, né? Exatamente. Aí veio uma pessoa na sequência e falou, tá, mas como que eu destruo e descrio, né, tudo isso? Porque ela falou, como que eu perdoo? Né? Como que eu vou perdoar o que ele fez comigo ontem? Como é que eu vou destruir, descriar isso? Então, por isso que a gente fala, né? É só isso, mas não é só isso. É você estar totalmente na vulnerabilidade, né? Na permissão. E na permissão, né, de receber e lembrar que você tem escolhas, né? Hoje eu estava vendo uma chamada da Shannon O'Hara, que é a filha do Gary Douglas, e ela falou assim, o meu pai me deu uma ferramenta que eu uso até hoje, que me salvou em muitos momentos, não só em relacionamentos, que foi, isso aqui está funcionando para mim? Então, para qualquer situação que você está, você pergunta, isso está funcionando para mim? Porque, às vezes, o que a gente tem de definição e conclusão do que seria um bom relacionamento para um, não é para o outro. Então, o que seria um bom relacionamento? Para mim, às vezes não é para vocês. Uhum. Né? E aí, se eu pergunto sobre o meu relacionamento, isso está funcionando? E aí eu percebo, energeticamente, principalmente, né? Aí eu tenho escolhas. Isso vai, né, criar mais para o meu isso. relacionamento, né? Do jeito que tá. Ele tá criando mais para o meu relacionamento. Se você simplesmente fazer a pergunta, né? Isso está funcionando? Para qualquer situação, para um negócio, para um trabalho, para um relacionamento, para qualquer coisa. Isso está funcionando? Né?
É muito legal esse negócio de destruir e descriar, né? Porque a gente cria muita expectativa e projeções. O que você fez hoje, eu já estou criando uma expectativa do que vai acontecer amanhã. E é isso que é o relacionamento que eu acho que não funciona, é essa expectativa. Ah, e a Gisele é assim, se eu criasse a expectativa que você não gostasse de receber carinho e eu já definisse isso como uma verdade, ia acabar ali, tipo, ela não gosta... Se tivesse a conclusão. A conclusão, quer dizer. Se eu tivesse a conclusão e a definição de que você... você não gosta de receber carinho. Você não gosta do toque. Hoje você está muito mais aberta para isso, a receber o carinho, receber o toque, né? A se perceber. Então... E quando a gente faz essa pergunta, né? Isso está funcionando? Ai, isso não está funcionando, vou acabar com tudo. Não é sobre isso. É sobre você perceber que a partir do momento que você percebe que está funcionando, não está funcionando, você tem escolhas para mudar aquilo que não está funcionando. Né? Então, quais são as possibilidades aqui? O que de repente eu posso ser, fazer, criar, né? Gerar aqui que vai mudar essa situação? Né? Que vai fazer com que realmente esse relacionamento seja mais fácil, mais leve, enfim, do jeito que você gostaria que fosse. Porque muitas vezes a gente age igual a menina do cachorro lá. Ai, já não tá servindo mais pra foto do Instagram. Instagram, sei lá como que fala isso. Não é instagramável. Não rola mais. Porque os relacionamentos estão muito superficial assim nesse ponto, cara. Tipo, não gostei disso e não sei o que, tchau. Aí fica aí, agora vou atrás de outro. E aí fica buscando pessoas... Os amores líquidos. E não trabalha isso internamente, né? Não vem com uma verdade, com uma potência, sei lá, com quem ela é de verdade, e quem é a outra pessoa de verdade, e isso cria uma coisa. Não, fica uma coisa superficial. Aí qualquer coisinha, a pessoa tá terminando o relacionamento. Na verdade, tudo tem a ver com as definições e conclusões que a gente tem. Sobre tudo, né? Tudo tem a ver com julgamento. Hoje a gente estava falando dos versículos, né? E aí o Mário ele falou de um versículo. E aí eu perguntei, você acredita que as pessoas utilizam esse versículo do jeito que deveria ser utilizado? Foi alguma coisa assim que eu perguntei. Ou as pessoas elas usam para justificar as coisas, para justificar situações que estão acontecendo na vida delas, ou então justificar alguma atitude, sabe? As pessoas fazem muito isso. Elas pegam aquilo que já existe, e elas fazem com aquilo como uma justificativa, mas sempre tendo referência ao ponto de vista delas, não a coisa como verdadeiramente é. Deu pra Se entender? a gente não tivesse pontos de vistas, não ter pontos de vista, mas se a gente ficasse no não julgamento o tempo inteiro, eu acho que aí sim seria tudo colocado em prática, tudo isso que está, né, de versículo, Bíblia e tal, isso seria colocado em prática naturalmente, porque acho que o natural de todos esses ensinamentos bíblicos e evangélicos e tal, é o não julgamento. Se você parte do não julgamento, você consegue colocar tudo em prática. Mas quando você vai para o julgamento, que você faz o outro de errado, ou quando você se faz de errado, você já não está colocando mais nada em prática. Você não consegue colocar nada. Você não consegue colocar o amor em prática se você vai para o julgamento. Né? Então fica meio difícil. Eu acho que o amor, para ser colocado em prática, em primeiro lugar, você precisa olhar para o julgamento que você está colocando ali. A questão do julgamento. Antes de querer amar o outro, se preocupe em não julgá-lo. Em receber o outro, quem ele é de verdade. Só completando o que a Agnes falou, ela me perguntou hoje de algum versículo bíblico, né, que falava que as pessoas usam para definir o relacionamento, né? Aí eu falei para ela 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Né? E lá ele tem uma definição bem legal do que é o amor. Né? Aí ela me perguntou, mas você acha que as pessoas aplicam do jeito correto? Eu falei, no meu ponto de vista, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque isso aqui foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja, numa época que eles passavam por um contexto cultural e histórico. Né? Hoje é totalmente diferente, mas o que tem naqueles versículos, se você conseguir aplicar no seu relacionamento, com certeza vai dar certo o seu relacionamento. Só que aí que está, né? O que está ali, essa teoria, ela é muito difícil de você colocar na prática. Então, às vezes as pessoas, principalmente algumas denominações religiosas, elas usam aqueles versículos para se basear como vai ser o relacionamento naquela denominação.
Então as pessoas acabam apostando, esperando muito, né, do seu companheiro, que ele seja como está escrito nos versículos. E é difícil, é muito difícil. Se você ler esse versículo, você vai ver assim, que é uma definição do apóstolo sobre o amor, né? E ele está falando para uma igreja, né? E as pessoas aplicam para uma pessoa. E se você fazer essa comparação com uma igreja, não é impossível, mas é difícil. Imagina uma pessoa. Então as pessoas acabam se frustrando, porque eles acham que o companheiro deveria ser como aqueles versículos falam, né? E daí vem aquela frustração. Como eles interpretam aquele versículo, né? Exatamente. Tem muito disso, né? E para quem não sabe que versículo é esse, tem até uma música com um pedacinho dele do Renato Russo, né? Ainda se eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos essa parte, sem ela amor. não é exatamente desse versículo. É um pouquinho antes, né? Ele começa por ali e depois ele... Essa é a carta, né? É a carta. Aí depois ele chega no 4 ao 7 que ele tá falando, que ele vai falando mais um monte de coisa, né? Mas ele começa eu aí. acho que cria muita expectativa mesmo, né? Por isso que a gente tem que sair dessa ilusão, porque pra mim é uma ilusão você querer viver daquela forma e colocar o pé no chão e realmente você ir pra essa questão das expectativas do julgamento que você tem sobre o outro. Começa por aí, antes de querer ir pra esse amor, né? Esse amor que tá lá nas escrituras e que todo mundo fica esperando que o outro tenha pela gente. O amor é construído, né? Isso daí eu acho que ele é construído no dia a dia. Eu acho que esse amor, na verdade, ele é um processo interno. Você tem que primeiro perceber, conhecer, reconhecer esse amor dentro de você. Enquanto você não faz isso, é muito difícil você querer aplicar isso no outro. E aí, se você tenta fazer isso, você pega aquele versículo, você usa todos os seus pontos de vista, as experiências que você viveu, interpreta daquilo, né, do jeito que você acha que é, e aí dá errado, né? Não tem como funcionar. Comece pelo não julgamento. Esse é o meu lema. Só para deixar claro, assim, a gente trouxe essa questão, né, dos versículos, mas assim, nada relacionado a uma religião. Na verdade, eu acho que o que a gente faz aqui é trazer um pouco mais de expansão de consciência para as pessoas, né? Sem teor religioso, sem, enfim, tudo além disso, né? Além das definições, das limitações, das paralisações, né, das expectativas, tentando acessar, que é o que a gente tenta fazer aqui, eu acho que a gente faz, acessando o que está além de tudo isso e que está disponível, se a gente expandir um pouco mais a nossa consciência. Na verdade a gente busca o que está em livros, né, também, né? E a Bíblia nada mais é do que livros, né, do que textos que estão ali que alguém colocou. A Bíblia não é uma religião, né, é que as pessoas pegaram para colocar em suas religiões. A Bíblia só é um texto ali das pessoas que... Antigamente, quando o Paulo de Tarso escreveu isso daí, ele não estava escrevendo, né, não tinha... Uma epístola, né? Então... E a mesma coisa de você pegar o texto do Axis, um texto aqui, um texto da Bíblia, um texto... Né, a gente... É bem falado, Agnes. A gente não está trazendo nenhuma religião aqui não, gente. Essa questão do versículo a gente usou porque a gente vive numa cultura... A maioria aqui no Brasil é católico, apostólico, romano, né? Então a gente tem uma grande influência do cristianismo, né? Mas não só na nossa Bíblia cristã, assim como nas escrituras islâmica, o hindu, o taô, eles têm muitos versículos que falam sobre amor também, né? E as pessoas vão interpretar segundo o que eles acreditam ser certo, né? A gente usou esse exemplo porque é o mais próximo do que nós temos. Mas isso aí, essa questão, ela é global, né? Todo lugar que você for ver, as pessoas criam aquelas expectativas religiosas com base nas escrituras antigas e fundamentam os seus julgamentos em cima disso, né? Mas não necessariamente que seja esse apontamento da Bíblia cristã, né? Eu acho que nessa realidade aqui, quando a gente tem um sentimento por alguém de gratidão, eu acho que aí a gente consegue experienciar o que seria o amor incondicional. Assim, um pouquinho do que seria o amor incondicional, quando a gente tem um sentimento real de gratidão pelo outro.
Porque quando você tá grato pelo outro, você não consegue julgá-lo. Você não tá num julgamento, você não tá numa expectativa de nada. Você só tá ali em gratidão, né? Grato. Porque, na verdade, é experienciar a gratidão pela própria existência. A maioria das pessoas ainda não consegue nem perceber o quanto incrível é estar vivo nesse planeta, tendo essa existência, e não consegue nem ser grato por isso. Uma das coisas que mostram isso é o quanto que a gente aproveita o nosso dia, o quanto que a gente vive a nossa vida. A gente não está simplesmente passando por ela. Porque se realmente nós vivêssemos na gratidão, nós não iríamos querer desperdiçar nenhum momento. Com tristezas, com sofrimentos, ou com qualquer outra coisa, qualquer outra bobagem aí. A gente realmente reconheceria a dádiva que é estar aqui. Então, experienciar esse amor incondicional e realmente a gratidão, começar a experienciar a gratidão, começa numa atitude diária, né? Então, todos os dias você agradecer realmente por estar vivo. Mesmo não tendo muita noção do que seria isso. Até você começar a entender, internalizar isso, acessar isso dentro de você. Né? Eu acho que é uma prática, a gratidão é uma prática. E é uma prática muito acessível. Eu acho que ela é muito mais acessível até do que o amor incondicional, quando a gente fala, né? Porque é mais fácil, sabe? A gente já sabe agradecer, a gente já aprendeu a agradecer. Só que a gente se esquece, né, muitas vezes, de agradecer pelas pequenas coisas, como a Agni está falando. E colocar isso em prática não é um segredo para ninguém, gente. É só fazer uma escolha. É só escolher, sabe? É difícil? Claro que é difícil, porque tem muitas coisas que você não vai conseguir agradecer de repente. Você tá cheio de boleto para pagar, você tá com a conta lá negativada, cheio de dívida. E como que você vai agradecer alguma coisa? Mas sim, agradeça. Agradeça porque é a gratidão, é esse sentimento de gratidão que vai elevar a sua vibração para que você comece a mudar tudo isso, para que você comece a mudar a sua situação. Mas até agradecer sim os boletos. Eu escutei uma coisa em uma das classes de Axis que eles falaram exatamente sobre isso, né? Quando você agradece as contas que você tem para pagar, quando você agradece os boletos que você tem para pagar, você simplesmente está agradecendo o que foi criado ali. Você está pagando aquele boleto, você está pagando aquela conta porque você teve uma criação. Algo foi criado e por isso que você está pagando por ela. Né? Julga que aquilo é algo ruim. E tudo aquilo que a gente acha que é ruim, que é negativo, e que a gente fica ali, sabe, falando e amaldiçoando e tal, a gente cria mais daquilo. Então, por isso que se você agradece o fato de você estar pagando, ou o fato de você já ter usufruído daquilo, o que você vai criar ali não é mais contas, mas é esse sentimento que você tem de agradecer e de criar algo além disso, de poder pagar aquilo e poder criar mais dinheiro para poder, sabe, você mudar o seu ponto de vista em relação ao que é. E aí a gente trazendo essa questão da gratidão para o relacionamento, você pode perguntar todos os dias, sabe, para você mesma. Pelo que eu sou grata ao meu marido? Ou pelo que eu sou grata ao meu parceiro, à minha parceira, ao meu namorado, à minha namorada? Sempre faço essa pergunta, pelo que eu sou grata a ele? Sabe? E aí começa e deixa vir, vai vindo, sabe? Os pensamentos. Nem que no começo seja tipo nada. Insista na pergunta. Porque é difícil, né, gente? Se vier nada, coração peludo, né, gente? Como diz Leandro. Coração peludo, mas se não vier nada, é um exercício. O que é coração peludo? É um exercício. O que é isso, coração peludo? É uma forma de dizer. Eu lembro, toda vez que você fala coração peludo, eu lembro dos ursinhos carinhosos, mas não tem nada a ver, né? É quando a pessoa é rancorosa, amarga. É isso. Fria, tem um coração peludo. Entendi. Você conhecia? Não sei de onde que vem. Não sei de onde que vem isso daí, não. Mas é isso, é um exercício. A gratidão é um exercício, né? Se você não está conseguindo olhar pelo que sua parceira é grata, ou seu parceiro é grato, você não está conseguindo olhar por que você é grato por você mesmo, né? É isso. A partir daí. Eu acho que é mais fácil a pessoa falar assim, você perguntar à pessoa assim, você ama seu marido? Você ama sua esposa? A pessoa vai falar, amo.
Então, pelo que você é grata a ele? Aí a pessoa já trava, né? Peraí, não sei. Já dá aquela travada. Né? Porque é aí que a gente precisa exercitar, é aí onde está o sentimento real. Porque amor, falar que ama por ama, isso é muito falar da boca para fora, né? A gente acostumou, né, a falar eu te amo, tipo, da boca para fora, né? Mas falar eu sou grata por você, gratidão, isso quase ninguém fala, né? Eu falo. Você, Agnes. Eu falo, estamos falando e eu falo da de população, coração, no geral. Eu falo, né? De coração eu falo. Eu aprendi diferente. Eu aprendi que antes de você falar eu te amo, aprenda a falar eu te perdoo. Porque se você não é capaz de perdoar, você não é capaz de amar aquela pessoa. Então, assim, antes de você criar esse sentimento de amor, você tem que estar aberto a perdoar aquela pessoa nos erros delas, nas limitações. Aí eu acho que esse eu te amo, essa é mais sincero. Pra mim isso faz total sentido. Por quê? Porque perdoar pra mim é estar fora do julgamento. Você perdoa quando você tem a capacidade de receber a pessoa e você permite que ela seja ela mesma, com todas as suas, com seus fracassos, com, né, enfim. O perdão. A gente precisa falar sobre essa definição de perdão, porque se você falar isso para a grande maioria das pessoas, quando a gente fala sobre perdão, é algo pesado ainda. As pessoas não sabem como perdoar e fala assim, nossa, mas como que eu vou perdoar isso? Como que eu vou perdoar isso que ele fez para mim e tal? Né? E como perdoar? É muito difícil você entender como perdoar, né? Mas é isso que você está falando. Perdoar é o não julgamento. Não é perdoar assim, eu te perdoo. Não é da boca para fora. É realmente você receber aquela pessoa sem o julgamento do que ela fez, né? A ponto de você não precisar perdoá-la, porque se você não julga, você não tem o que perdoar na pessoa. Perdoar é você soltar. É soltar. Porque quando você não perdoa, na verdade você está carregando aquilo para você. Na verdade, o único prejudicado é você, na verdade. O perdão, ele tem que ser o não julgamento. Ele tem que ser o não julgamento, porque senão ele vai estar sempre carregado ali de algum julgamento e de algum assim, perdoei, mas ainda tem aquele negocinho, não sabe? Não soltou. E eu acho que aí a gente faz um link com aquilo que a gente estava conversando logo no começo desse podcast, que foi quando você diz, né, que primeiro aprenda a perdoar, porque se você está no julgamento daquela pessoa que está ali com você, que você escolheu para estar ali com você, e você está no julgamento dela, significa que você quer mudar aquela pessoa. Então você não quer estar com aquela pessoa. Se você deseja mudar a pessoa com quem você está, você não quer estar com aquela pessoa que está com você. Então não faz sentido ter um relacionamento com uma pessoa que você quer mudar. Não é aquela pessoa que você quer estar com, né, tá junto. Se você quer mudar, percebe? Se você quer mudar, significa que você não quer estar com aquela pessoa, né? Então esse negócio pra mim, é um negócio que se liga, assim, sei lá como é que chama isso, uma corrente, sei lá, né? Ela se liga, né? O não julgamento, do amor, do perdão, eu acho que é tudo uma coisa junta. Assim. É o Ho'oponopono. E existe uma coisa aí também, né, da pessoa que ela tá no relacionamento, a vida dela é mudar a outra pessoa. Eu quero que ela seja assim. Aí, se a partir do momento que essa pessoa ela começa a ser o jeito que você gostaria, aí você começa a achar uma outra coisa pra mudar ela. Porque existem pessoas que são assim. E aí, quando a pessoa tá totalmente, aí perde a graça. Aí, perdeu a graça. Aí eu tenho que procurar outra pessoa. Essa é a Existem necessidade. Assim. O que é isso? Essa é a necessidade da pessoa de estar no controle. Tem muita gente que tem essa necessidade de controlar. Uhum. Né? Então, Total. Não é nem porque eu quero que a pessoa seja daquele jeito. Eu quero estar no controle. Mário, assim, a galera que tá vendo aqui falando, versículo, sei o quê, padre, pastor, por que a Aline falou, me fala um versículo da Bíblia aí, Mário? Quem escuta isso acha que nossa conversa é assim, né? Nós olha o relacionamento deles, eles olha falam... Olha pro Mário fala um versículo da Bíblia aí pra eu colocar no podcast. A gente... Agora... Não é. Não, a gente tá sentado no sofá e eu viro pra ele e falo, Mário, me fala um versículo.
Não tem aquele negocinho que você, aquele periquitinho que você puxa assim e sai um versículo? É o Mário. Não, mas por quê, Mário? Você é o quê? Pastor? Você foi padre? Não, eu sou bacharel em teologia. Bacharel em teologia. Ah. Sempre tive muito interesse, né, pra essa questão religiosa. Aí eu fiquei muito tempo na igreja, só que não tinha as respostas para o que eu buscava. Então, para agregar mais o conhecimento, eu resolvi fazer essa faculdade de teologia. Eu gosto de falar da nossa missão, né, com esse podcast, que é trazer mais facilidade, mais leveza para os relacionamentos, um pouquinho mais de expansão de consciência para vocês. E se faz sentido tudo isso, se expande quando vocês escutam, se vocês dão um pouquinho de risada, e se vocês lembram de alguém que de repente poderia se beneficiar desse podcast, envia para essa pessoa, que aí você dá uma ajuda para essa pessoa e para a gente também. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa o seu like lá, para que a gente possa chegar cada vez mais em mais pessoas. E é isso que a gente quer, assim, com o nosso trabalho. Para ser contribuição para mais gente, né? Isso mesmo. Essa é a sementinha. É isso aí. Gratidão e até semana que vem. Gratidão. Um beijo no miocárdio.